Marvel apresenta 5, As Quatro Viagens Fantásticas de Simba, foi publicado aqui em abril de 2003. E continuando a saga dos semi-formatinhos, esse é do Marvel apresenta antes da Panini aumentar, né, para formato americano, mudar o papel. Então, esse aqui eu acho que acaba sendo um dos meus formatos preferidos, assim, porque tinha umas histórias avulsas, o papel é bom, o formato não modifica tanto do americano, então tem um monte de coisa interessante nessas primeiras revistas de Marvel Apresenta. E essa daqui vai ter o Quarteto Fantástico num especial lá, numa minissérie americana, e escrita pelo Chris Claremont. Essa história assim, dele meio nas Arábias é típica do Claremont quando ele está inspirado por algum filme, devia estar assistindo Sessão da Tarde na época lá, com os filmes do Simba e tal, e quis fazer uma história assim. Tem os desenhos do Pascoal Ferry, que tá muito legal nessa aqui, é ele que segura bastante dessa história, assim, com bastante detalhe cada uma das artes. E aqui também o crédito das cores vai para esse estúdio Liquid aqui, que eu não sei o que é, mas eu também gostei muito porque eles fazem uma coisa rara nessas colorizações digitais, que é separar bem os personagens do background. Você pega aqui, é uma coisa bem constante nessa história, os backgrounds vão estar numa cor mais rebaixada e os personagens ou coisas principais vão estar muito mais coloridos. Isso é algo que parece uma arte perdida, assim, né? Era mais comum quando tinha as cores chapadas e tal. E aqui tá lá o quarteto, acho que naquela fase que eles moram lá nas docas, lá em Nova York, e aí eles são invadidos assim por como se fossem uns elementais. Eles meio que conseguem derrotar esses elementais. É na fase que tá lá com os filhos dele e tal, tá aquele cachorro lá do Dentinho, acho que é esse o nome dele. Mas aí aparece esse vilão aqui que tinha mandado esses elementais, o Gerard, e acaba jogando uns tentáculos e capturando os caras. O quarteto ele acorda aqui como se fosse uma outra dimensão. As roupas deles estão um pouco modificadas aqui para ficar nesse tom mais aventuras na Arábia e tal. E eles estão nesse navio, como se fosse o planeta Terra, mas de um mundo de fantasia, assim. E aí eles recebem as instruções: olha, vocês vão ter que encontrar esses 4 objetos aqui, senão vocês não vão retornar para casa. E aí, como estão presos aqui nessa dimensão, os caras falam, ok e tal. Não é uma história para se levar muito a sério, assim, é bem divertida mesmo. Então os caras não vão ficar questionando muitas coisas. E aqui acaba sendo a parte, eu acho que é mais legal dessa história, esses 4 objetos que eles buscam, porque cada um eles invadem um lugar que precisa usar os poderes específicos do quarteto, tá? Por exemplo, esse primeiro tem como se fosse uma cidade flutuante de cristal que reflete todo o fogo lá do tocha. O elástico também ele se perde todo porque é tudo espelhado. Só coisa, acho que também não daria certo, só uma mulher invisível que não reflete nada consegue ir lá. E aí mesma coisa aqui, nesse carinha aqui, o Reed Richards está jogando tabuleiro lá contra o chefão lá do cara. O que movimenta o xadrez movimenta os próprios membros do Quarteto Fantástico, então ele usa inteligência para derrotar. Esse outro aqui tem, não lembro se é o Coisa ou Tocha que vence, mas no fim tem esse mega pássaro aqui que acaba raptando o Tocha. Então eles vão lá, conseguem derrotar esse cara, porque esse pássaro também tem o último objeto que eles precisam, e resgatar o Tocha. Aí no que eles juntam os 4 objetos, vai aparecer de novo lá o Gerard e falar: agora esses objetos são meus, e também transforma os filhos deles em madeira, coisas assim, e some. Só que daí o coisa dá um estalo na cabeça dele, ele liberta um dos totens que eles estavam segurando lá, que na verdade era o próprio Simba, que tinha sido enfeitiçado e transformado em madeira e tal. Só que o Simba ele tem um pouquinho de magia, ele conseguiu controlar lá o coisa, e aí o Simba vai ajudar os caras a invadir lá a cidade que está o Gerard e conseguir derrotar o carinha para voltar no tempo. Porque esse Gerard ele queria reunir esses 4 objetos, fazer uma mágica e unir as 2 realidades e governar as 2 coisas. Então não só eles impedem isso, como também
acaba libertando essa realidade aqui. História sempre bem colorida, cheia de cenas de ação. Tá acima do nível do Claremont dessa época, que é mais ou menos da época do Extreme X-Men. O Claremont tinha dado uma bela decaída. Essa história é legal, não é tão bem escrita igual nos bons tempos do X-Men do Claremont, né? Eu não sei exatamente o que às vezes o Claremont fazia errado nessa época. Eu acho que às vezes ele juntava cenas demais, assim. Eu não entendo, a história dele ficava meio truncada nessa época do Extreme X-Men. Tem um pouco disso, né, nessa história, mas menos, assim. Então ela acaba sendo bem legal. Aí eu tava lendo essa parte falando, pô, mas parece que já tá concluindo essa história aqui e ainda falta metade da revista. E aí que eu me toco que tem uma outra história na outra metade dessa revista, que é um especial do Coisa com a Mulher Hulk, porque isso não está anunciado nem na capa aqui, nem no começo. Então eu tinha completamente esquecido que isso aqui existia, né? Parece ser uma história daqueles encontros só para ser divertido mesmo a história, mas também estavam, acho que, testando novos desenhos, porque metade é escrito pelo Brian Hitch, antes deles fazer Ultimates e tal, né? Mas você já pode ver o estilo dele aqui. E outra metade pelo Ivan Reis. E aqui vai misturar duas coisas, o Tal Coisa, a Mulher Hulk pegando um metrô lá de Nova York, e nisso tem essa organização aqui, a Exxon, tá prendendo lá tipo um dragão, uma coisa assim, e ao mesmo tempo também tem nos subterrâneos de Nova York uns vampiros lá que vão explodir uns trens para prender os passageiros e sugar a vida deles, tal. E aí vai juntar essas coisas, né? O Coisa, a Mulher Hulk, os vampiros, a Exxon e esse dragão aqui, que vai tudo acabar se misturando na mesma combate, tal. Porque no fim esse dragão aqui ele só estava sendo preso, tal. Ele acaba meio que atacando as pessoas, mas só para se defender. Então no fim ele que vai acabar combatendo os próprios vampiros, tal. Vai ter uma cena lá pro final que ele consegue escapar lá para a superfície e queimar o que sobra dos vampiros, tal. Essa parte aqui eu acho que já é os desenhos do Ivan Reis, assim. Então a história também divertida, mas a principal mesmo é aquela do Simba. Aqui o que eu estava comentando também sobre por que eu gosto tanto daquela colorização que separa, né? Primeiro plano, segundo plano, é o que você vê de diferença aqui, né? Que eles sempre tem os personagens bem destacados, né? E o background mais numa outra tonalidade. Aqui é uma história que você tudo meio mistura, né? O personagem é escuro, o background é escuro, tudo meio que dá uma misturada. Por mais que as cores sejam bonitas, não dá aquela destacada nos personagens igual aqui, né? Quando você pega aqui o personagem, ele tá, por exemplo, quero dar destaque para essa estátua aqui, aí esse cenário de fundo detalhado, cores bonitas e tal, mas bem mais rebaixado do que na frente, né? Aqui acaba sendo tudo um pouco mais misturado, tal. E ainda no fim, depois dessa história, tem ainda uma outra historinha curta, escrita pelo Fábio Nicieza, que é um leilão de solteiros beneficentes, lá que tava o Tony Stark, o Tocha Humana e o Coisa, tal. Aí todo mundo pega fácil lá o Tony Stark e o Tocha Humana, aí o Coisa aparece uma mulher misteriosa que esse leilão de solteiro é como se fosse um encontro, assim, né? Você paga $10 mil, você tem grana e tal, e vai sair aqui com o famoso. Aí no fim, tanto o Tocha Humana quanto Coisa acabam encontrando umas mulheres meio bizarras, assim, meio esquisitas no caminho e tal. Uma do Johnny, eu não sei se não dá para entender se ela já foi queimada antes, ela é velha e tal, muito velha. E aí os dois terminam assim, foi cada encontro que a gente teve. Então, uma história muito bacana dessa do Marvel Present. Então, assim, tudo que você nunca leu ou se desfez, tal, eu acabei me desfazendo dessa revista na época e recentemente eu comprei ela de novo e é bem legal, assim. Então, qualquer uma dessas Marvel Present, eu acho que são vai ter história bem legal.